esqueci. O G, primeiro eu olho no X, o G é 4, o Y é 2. E o H também, ó. Primeiro o X, menos 2, depois o Y, que é 3. Os quadrantes eu tenho que lembrar que é anti-horário, né? Então, qual que está no primeiro quadrante? Quais são os pontos que estão lá no primeiro quadrante? Quais? Quem que vai falar para mim? Ninguém? Larissa, fala para mim. Letra A, da número 2. Quais são os pontos que estão no primeiro quadrante, Larissa? Aí, pro, que eu peguei um pouquinho de errado. Não entendi? Você não estava com seu material aberto ainda, Larissa, na correção da tarefa? Eu tava copiando a pauta, professor. Qual que é a resposta da A, então? Os pontos que estavam no primeiro quadrante? BG? B e G. Fala para mim, Alane. Letra B, segundo quadrante. Menção total, pro. Correção da tarefa, página 21. Letra B, segundo quadrante. Quem são? Quais são os pontos? Aí. Aí, mas era a Alane, né? Ana Clara, fala para mim a C, terceiro quadrante. Ana Clara, CIH. C e H. E o quarto quadrante, Isabela, fala para mim, quarto quadrante, Isabela. Isabela, Pro, o que vem primeiro, o X ou o Y? nossa, tá muito baixo, eu não tô ouvindo o que você tá falando. O que vem primeiro, o X ou o Y? Então, Não entendi. Qual que é a resposta do quarto quadrante? Ela perguntou o que vem primeiro. Vocês começam a falar e cortam o microfone antes de terminar. Ela perguntou e parou de falar. Vou entender? Fala tudo primeiro. Primeiro vem o X, depois o Y. Já falei. É que meu áudio travou, pro. Ah, tá. Achei que tivesse cortado o áudio. Começou a falar e aí não entendo. E aqui não tem nada a ver com primeiro X e Y. Quero saber sobre quadrante. Quadrante. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Aqui não tem nada a ver com ponto. Eu vou começar a mandar os alunos me responderem na aula, porque vocês estão dormindo na minha aula, não estão participando É D e F. Eles não estão participando da aula, estão com câmeras desligadas. Tá difícil. Não liga a câmera, não participa, não responde, não pergunta. É como se não tivesse na aula, tá tudo dormindo. Então, olha lá, correção lá da página 21. Lembrando que primeiro sempre é o eixo do X, depois do Y. Então, o A, menos 3 e 3, o B, 1 e 3, menos 2 e 2, o C, D, 2 e menos 1, menos 2 e 2, 1 e 3, negativo, 4 e 2, e menos 2 e menos 3, o H. Quadrante, ó, primeiro quadrante, B e G, segundo A e E, C e H, D e F. Eu preciso lembrar que primeiro, sempre, né? Eu falei do quadrante que sempre é anti-horário, né? Lembra que eu falei na última aula? Então é primeiro, segundo, terceiro e quarto, ao contrário lá. Tranquilo? Dúvidas? Ninguém tem dúvida, né? Depois, quando vem fazer provas, faz essas provas maravilhosas aí que eu ando corrigindo.
Deixa um monte de coisa em branco. Tem aluno que deixa questão em branco fazendo prova em casa. Nunca vi isso. Não tem coragem nem de pesquisar para fazer. Terminaram? Nós vamos lá para a apostila. Eu vou fazer a correção da 30 da aula passada, embora eu acho que nós já tínhamos colocado, mas mesmo assim eu vou colocar a 30 para fazer a correção. E esse conteúdo, gente, é conteúdo que nós já vimos, não é conteúdo novo do nono ano, plano cartesiano. Essa primeira parte aqui nós já trabalhamos. Trabalharam lá no oitavo ano, foi trabalhado esse plano cartesiano. Se eu não me engano, não sei se quando vocês fizeram tinha, mas desde o sexto ano tem plano cartesiano, porque eu trabalhei com meus alunos do sexto ano plano cartesiano. Pronto, tarefa 21 e 22, né? A tarefa é 21 e 22. Peraí, deixa eu quero abrir o positivo OMA aqui para mostrar o plano cartesiano. Peraí que eu tenho um aqui, peraí que eu vou colocar lá. Esse aqui, ó. Vou mostrar esse aqui. Ó, o que eu preciso lembrar da página 30? Ó, primeiro quadrante, esse aqui, ó, que eu tô com o mouse. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Se eu fosse falar em quadrante, A e E estão no primeiro quadrante, C e F no segundo quadrante, D está no terceiro e B está no quarto. O G está em algum quadrante? Não, ele está lá no 00, ele não está em nenhum quadrante. Então, esse daqui é da página 30. Todo mundo localizou? Ó, se o A ele é 4 e 7, então 4 é aqui no X, 7 é aqui no Y, ó, horizontal e vertical. O B é 8 e menos 9. Então, é 8 para o X, negativo 9 para o Y. Então, ele vai estar aqui embaixo, ponto B. O C, menos 2 para o X, 2 positivo para o Y. O D, menos 5, negativo do X, negativo 4 no Y. Então, vai estar aqui o D. O E, 6 e 4. Então, é 6 positivo, 4 também positivo. Vai estar aqui no primeiro quadrante. F, menos 9 com 9. Vai estar lá. Eu coloco um quadradinho cada um. Talvez aqui o meu não lembro se deu todos, mas tá bom. Só para vocês verem lá e saber, né, onde que vai estar. E o G, 0 e 0 vai estar aqui no meio. Tranquilo esse daqui? Essa é a página 30, que nós já tínhamos feito a aula passada. Dúvida? Sim ou não? Não, professor. Não, professor. Na outra aula lá, você já tinha explicado bem detalhadamente. Beleza. Então, vamos para a página 31. Página 31, que é distância entre dois pontos. Quando ele fala de distância entre dois pontos e eu tiver, lógico, um plano cartesiano aí, que eu consiga contar essas distâncias, é fácil, mas nem sempre eu vou conseguir contar essas distâncias. Por isso que eu preciso saber calcular essa distância entre esses dois pontos aí, certo? Eu quero que leia para mim, Richard. Começa lá a ler para mim. Distância entre dois pontos. Em geometria, a distância entre dois pontos é o comprimento da menor linha que liga esses pontos. Na figura anterior, vemos algumas linhas que ligam pontos A e B. A linha reta em verde é a de menor comprimento. Esse comprimento é a distância entre pontos A e B, que vamos indicar por D. Assim,
A distância entre os pontos A e B será indicada por D ou simplesmente por AB. É a medida do segmento de reta que tem dois pontos como extremidades. Observe algum ponto em plano cartesiano identificado por suas coordenadas. É Então, fácil ver que a distância entre... espera aí só um pouquinho, Richard. Aí eu tenho o desenhozinho lá, ó. Quais são as coordenadas? Ponto A, 1 e 6. Por que que o ponto A é 1 e 6? 1, ele está no X, 6 no Y, certo? O ponto B, 1 e 1. 1 para X, 1 para Y. Ponto C, 3 e 5. Lembram dessas coordenadas aí? Sim? Sim, sim. Sim. Aí aqui tem todas as coordenadas, então. O que que ele diz? Vai, pode ler agora, Richard. É fácil ver que a distância entre pontos A e B é 5. Repare que, como o segmento AB é vertical, as abscissas dos dois pontos são iguais e a distância entre eles pode ser calculada pela diferença entre as ordenadas. D igual a 6 menos 1 igual a 5. Olhe para os pontos D G de e distância, tá? D, que é distância AB, é igual a 6 menos A. 5. Que eu poderia contar, né? Ó, a distância 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Eu conto e consigo descobrir isso daí, certo? Certo. Tá, então vai lá. Olha agora para os pontos G e H. A distância entre eles também é 5. Como o segmento GH agora é horizontal, as ordenadas dos dois pontos são iguais. A distância entre eles também vai ser calculada pela diferença entre as abscissas. O que é abscissa, gente, ordenada? O que é abscissa e ordenada? Não lembro, Pro. Olha na página 30. Abscissa é o quê? O eixo do... X, Isso, e a ordenada é o eixo do... Y, Exatamente. Então, às vezes, não vai aparecer o nome do eixo X, eixo Y, mas são abscissas e ordenadas, tem que lembrar. Deixa eu marcar aqui que o Luiz está chegando agora. A Luana entrou. Quem mais? Pedro entrou? não. João Gabriel entrou, João? Oi, professora. Tá, entrou. Bom dia, João. Bom dia. Camila entrou? Não. Antônio? Também não. Alessandro não. Aniele também não? Não. E Camila também não. Esse povo faltando, hein? Então, agora é com vocês. Eu quero que vocês calculem a distância entre os pontos C, D, E e F. Vamos lá. Rapidinho. Não precisa nem de 1 minuto para resolver isso daí. Bora, Larissa. Lápis na mão, escrevendo rapidão. Acelera. Professora, Pode falar. eu tenho que pegar o valor do último, né? Tipo, o último valor lá. Não sei que último que você está falando. O 5, eu tenho que pegar o 5, né? Pegar o 5 para calcular o quê? C e D? Aham. Não, os 5 eles são iguais. Se você fizer 5 menos 5, vai dar 0. Quando ele está na horizontal, você tem que pegar 7 menos 3. Ah, tá, Tem que obrigada. pegar os valores de x. Agora, EF, olha lá, ó, EF está vertical. Então, quando ele está na vertical, os x são iguais. Então, você vai pegar os valores de y. Só que cuidado, que é 2 menos 1, né? Porque 1 é negativo.
Ô, Pro, Pode falar. tá escutando bem? Tô. Eu não entendi. Como que faz pra falar isso? De onde você tirou o 5? Olha na tela, tá vendo? Ou na sua apostila, tanto faz, né? Que é o que tá aí. Eu tenho lá, ó, para calcular os valores de C e D. C e D, que é esse tracinho, esse segmento verdinho aqui, não é? Eu tenho. Quais são as coordenadas de C? 3 e 5, não é isso? Quais são as coordenadas de D? 7 e 5. O eixo X aqui, ó, aqui é 5 e aqui é 5, não são iguais? Então, quando ele está aqui na horizontal, os eixos de X são iguais. Então, quem que você tem que pegar? O X, que vai ser 7 menos 3, que vai dar quanto? 4. 4. Aí aqui, para calcular EF, quem que são iguais agora no EF? O X, aqui vale 6, aqui também vale 6. Então, quem que você vai pegar? O 2 e o menos 1. Então, você tem que fazer 2 menos, abre parênteses, menos 1. Porque aqui, ó, você tem que subtrair, o 1 é negativo. Aí você vai fazer joguinho de sinal. Menos com menos dá o quê? Mais. Então é isso que você tem que fazer. Entendi, obrigada. De nada. Então, quando os dois não estão igual, você tem que pegar os que estão do lado dele. Isso. Pronto? Quanto que deu, então, o primeiro? C e D deu quanto? C e D deu 4. Deu 4. E E e F? 3. Se você olhar para a figura e contar, você consegue descobrir que entre C e D são 4 quadradinhos aí de distância, não são? E entre E e F são 3 quadradinhos. É, mas é para fazer o cálculo, Larissa. Porque vai ter alguns casos que você não vai ter a figura, você vai ter que calcular. Então tem que saber calcular. Pode fazer o cálculo aí. Se não fez, pode fazer. Então, ó, a distância entre C e D é 7 menos 3, que é igual a 4. Não posso esquecer que aqui de E e F é o maior menos o menor. E o outro número é negativo. Então, menos com menos, ele fica positivo. 2 mais 1 igual a 3, certo? Tranquilo? Vamos para a página 32. Eu quero que a Isabela lê para mim a 32. Vamos lá, Isabela. Aqueles negócios ali em cima, Pro? Isso, começa lá na página 32, lá em cima. Você pode perceber como é simples determinar a distância entre dois pontos com a mesma abscissa ou com a mesma ordenada. Dois pontos com a mesma abscissa são extremidades de um segmento vertical. A distância entre eles é a diferença entre a maior e a menor ordenada. Dois pontos com a mesma ordenada são extremidades de um segmento horizontal. A distância entre eles é a diferença entre a maior e a menor abscissa. E quando dois pontos do plano cartesiano não tiverem a mesma abscissa nem a mesma ordenada, como podemos calcular a distância entre eles? Aqui ele pede para juntar com um colega, mas nós já estamos todos juntos e misturados aqui. Junte-se com alguns colegas e pense em uma forma de determinar a distância entre os pontos P, que é 1 e 5, e Q, que é 5 e 2. Vocês não podem medi-la diretamente na figura, ou seja, não pode pegar a régua e medir, não quer que faz isso. Qual que é a melhor forma de fazer para calcular essa distância? Quem que me dá uma ideia aí? Subtrair Subtrair o quê? pontos. Eu tenho abscissas iguais ou ordenadas iguais?
Não. Então, não posso. Porque, olha, aqui no P, o X vale 1, no Q ele vale 5. Não são iguais. O Y do P vale 5 e do Q vale 2. Também não são iguais. Então, não posso fazer isso. O que eu vou fazer, então? Eu vou desenhar um triângulo. Observem que se vocês ligarem, vocês vão formar um triângulo, não vão? Formem um triângulo aí. Todo mundo achou um triângulo aí? Quebrou? Como assim? Um triângulo? Não conseguiu achar um triângulo aí na figura? Se você ligar os pontos, vai formar um triângulo? Ah, Entendeu? tá. Aí, quanto que vai valer a distância? Eu coloco um Rzinho aqui embaixo, nessa ponta aqui, ó. Coloco um R aqui nessa ponta aqui, ó. Quanto vai valer a distância entre P e R? Contando os quadradinhos, dá quanto? 3, E de RQ vale quanto? 4. 4. O que eu tenho aqui? Um triângulo retângulo. Eu tenho duas medidas. Eu consigo calcular essa daqui. Aplicando o quê? Teorema de Pitágoras. Ok, bora fazer e calcula. Todos conseguiram desenhar o triângulo na figura? Sim. Alguém não achou o triângulo lá? Vou mandar a foto lá no... Mandar a foto lá no grupo, então. Se alguém ficou perdido na figura, tá lá. Então, um lado vale 3, o outro vale 4. Eu quero descobrir a hipotenusa, né? D, no caso, é a hipotenusa. Para quem esqueceu, D ao quadrado é igual 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou pro, aquilo ali é um R, né? Na figura. É, né, Larissa? Olha, olha aí no seu. Eu mandei lá no grupo a figura mais bonitinha. Pronto? Deu uma raiz quadrada exata, bonitinho. Deu. Pode falar qual é? Ainda não. Só um pouquinho. Ó, se eu não tivesse esses quadradinhos para contar, como que eu acharia esses valores aqui, 13 e 4? Se eu não tivesse os quadradinhos para contar, o que eu teria que fazer? Diminuir, não é? Ó, eu tenho o eixo do x, 1 e 5. Quanto que é 5 tira 1? 4. E eu acharia a distância de RQ, que seria 4. E se eu fizer a outra subtração, 5 tira 2 dá quanto? 3. Exatamente. Então, se eu não tivesse os quadradinhos para eu contar, é só eu fazer subtração. Sempre o maior menos o menor. Então, tá lá, né? Eu já até tinha colocado aqui, vou colocar de novo. Então, ficou, ó. Chamei aqui de x, mas de d, tanto faz, tá? X ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. 25, raiz quadrada de 25 igual a 5, ok? Ok. Ok? Então, tá. Agora, nós vamos trabalhar lá no ponto médio da página 38. Aí, nós vamos voltar de novo para essa daqui. Mas eu quero que vocês vão lá, ponto médio, na página 38. Todos?
Lembrando, então, o ponto médio é o ponto que divide o segmento ao meio, ou seja, duas medidas iguais. Então, se eu tenho um segmento que ele vale 10 centímetros, o ponto médio tem que separar cada um deles 5 de um lado, 5 do outro. Se eu tenho um segmento que mede 12, 6 de um lado, 6 do outro, que é igual está aqui, ó, letra A. A seguir são apresentadas algumas questões para que você compreenda como podemos fazer para obter as coordenadas do ponto médio de um segmento. Primeiro, nós vamos marcar as coordenadas desse ponto. Quais são as coordenadas de A? As coordenadas lá, o que eu tenho? Ó, 2 e 4? 2 e 4. E de B, quais são as coordenadas? 8 e 4. 8 e 4, mas ele quer as coordenadas do ponto M. Aonde vai ficar o ponto M? Aonde vai ficar o ponto M? Ponto M é o ponto médio. O ponto médio ele não tem que ficar no meio, certinho? Quantos quadradinhos para cada lado, ponto M? Vai ficar no 5? Sim, vai ficar 3 quadradinhos de cada lado, não vai? O ponto M? Sim. Isso, então é isso que vocês vão colocar. Vou mandar até a foto para vocês verem, ó. Mandar lá. O ponto M vai ficar certinho no meio. Então, quais são as coordenadas do ponto M? 5 para X e 4 para Y, que é o que eu coloquei aqui, ó. Primeira bolinha, 5 e 4. Aí, como que eu faço para determinar a média aritmética das ordenadas? Ou primeiro das abscissas, A e B. Média aritmética das abscissas. O que são abscissas mesmo? O eixo X. Ponto Isso, X, né? eixo X. Então, o ponto A está em qual número no eixo X? 2. E o B está em qual número no eixo X? 8. 8. Então, é isso que eu vou usar. 2 e 8. 2 mais 8 dá quanto? 10. Dividido por 2. Se ele quer média, lembrando que média sempre eu tenho que somar e dividir pela quantidade, né? 5. Exatamente. Agora, determine o ponto médio agora do eixo Y. Pronto, depois a gente vai voltar nas páginas que a gente pulou, né? Sim, vamos voltar. Hoje mesmo, eu só quero explicar esses dois conteúdos, mas nós vamos voltar daqui a pouco. Ah, tá. Ó, coloquei aqui, achei a página, ó. Então, ó, primeiro, a coordenada do ponto M, que é esse que está aqui ao meio, né? Então, eu tenho, ó, primeiro o eixo X, ele está no 5, e no eixo Y ele está no 4. Então, aqui, 5 e 4. A média aritmética das abscissas, do ponto A e B. Abscissas é quem? O eixo X. Então, ele está no 2 e aqui no B ele está no 8. Então, 2 mais 8, 10, dividido por 2, 5. E aqui no eixo Y ele está no mesmo, não é? Não está no mesmo lugar? Qual que é o ponto que ele está? No 4, tanto A quanto B, ele está no mesmo ponto. Então, é 4 mais 4 dá quanto? Quanto que é 4? 8 dividido por 2. 4. Beleza. Agora eu quero que vocês façam a B e a C. Mesma coisa, coloca o ponto médio, né? Separa lá a figura, coloca a coordenada e depois acha a média dos dois, tanto no X quanto no Y. O Pro vai acabar no 4 ou aí vai dividir por 2 e aí vai ficar 2? Não, vai terminar no 4, já dividiu por 2. 4 mais 4, 8, dividido por 2, 4. Você vai dividir por 2 de novo? Aí você perguntou, Larissa? É Não. tipo aqueles negócios que sempre fica, sei lá. Aí você já dividiu, você vai dividir de novo?
Vamos lá, façam a B e a C. Quero ver. Se tiver dúvida, me manda. Se não quiser perguntar, manda aqui no particular que eu olho. Vamos lá. Fazer a B, né, Pro? É, B e a C. As duas. Gente, ó, primeiro eu não posso esquecer, ó, para achar o ponto, eu tenho que achar aqui, ó, no meio, que é o ponto N. Todo mundo conseguiu achar esse ponto aqui? Depois, Uhum. então, qual que é